Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de métodos matemáticos e na aula de hoje nós vamos falar sobre métodos para encontrar raízes de equações, por enquanto, para apenas uma única variável, certo? Então, o que a gente vai fazer é abrir aquela aula 1, a mesma aula que nós vemos utilizando várias outras aulas, em várias outras aulas, e nós vamos implementar o conhecido método da bisseção. Então, o método da bisseção ele é um método para encontrar raízes de equações que basicamente o principal objetivo dele é dividir o intervalo em dois. Então eu tenho, por exemplo, A e B, e basicamente eu vou ficar dividindo esse intervalo em dois, A mais B dividido por 2. Vou dividir esse intervalo em duas partes e eu vou verificar se esse aqui está mais próximo da raiz do que B, ou se está mais próximo da raiz do que A, e ficar trocando até que eu consiga encontrar a raiz da equação. Então não é o objetivo aqui explicar o método em si, explicar a implementação do método. Então, para entender mais sobre o método, sugiro que vocês leiam os livros e tentem entender um pouco mais a teoria por detrás do método. Então, para a gente conseguir implementar o método da bisseção, nós precisamos primeiramente declarar algumas variáveis. Então, aqui eu vou declarar uma função double, chamar de f de x. E aí eu vou criar aqui outras variáveis do tipo double, a, b, c, fa, fb, fc, uma tolerância, e vou criar aqui uma variável unsigned, que é o número máximo de iteração. Ok? Então são essas variáveis aqui que eu estou criando no main window.h. E agora eu vou lá para o CPP e tentar implementar aqui o método da bisseção. Então, antes de começar a implementação do método, eu vou criar aquela função lá. Vou colocar uma função bem simples, só para a gente ter uma ideia de que a gente realmente conseguiu encontrar a raiz da equação, certo? Então, double main window f double x. Então estou recriando aquela função f double x que pertence à classe main window, ok? Por isso que tem esse main window aqui na frente. Então retorne, por exemplo, x menos 5. A gente sabe que a nossa raiz ela está em 5, porque quando x for igual a 5, 5 menos 5 vai ser 0, então nós sabemos a raiz dessa equação. Obviamente é uma função muito simples, nós não utilizaríamos essa função para encontrar, nós não utilizaríamos a bisseção para encontrar a raiz dessa equação. Porém, fica ilustrativo o suficiente que a gente faça isso. Com essa equação a gente já sabe a raiz, conseguimos jogar os valores de A e B e tudo da maneira mais correta possível. Então agora, antes de implementar o método da bisseção, eu vou ajeitar lá a minha interface e vou colocar como entrada dois line edits, um que seria A e outro que seria B, e aqui eu vou mudar para bisseção, ou método do meio intervalo. Então o que nós vamos fazer agora é implementar o método. Então A vai ser igual a ui.lineEdit text do double. Fazer a mesma coisa para B, só que o lineEdit vai ser o 2. E agora f de A vai ser igual a f
de A. Olha que interessante, né? F de B. Só estou guardando as variáveis para fazer menos operações. Então, F de B vai ser F de B. Então, quando eu faço isso, o programa insere o valor de A na função, ele chama a função F, executa esse rapaz e retorna o cálculo, né, de A menos 5 nesse caso. Agora nós vamos verificar se é possível iniciar o método da abscessão. Então o método da abscessão ele só vai começar se somente se f de A e f de B tiverem sinais opostos. Isso significa que se f de A vezes f de B for maior do que zero, nós não podemos utilizar o método. O método não vai funcionar. Porque, por exemplo, 1 vezes 1 é maior que zero. Menos 1 vezes menos 1 é maior do que zero. Então eles têm sinais iguais. Agora, menos 1 vezes 1 é menor do que zero. 1 vezes menos 1 também é menor que zero, tem sinais diferentes. Então aqui está o princípio de a gente usar f de A vezes f de B. Então quando isso acontecer, eu vou mostrar lá no meu TextEdit que não é possível, não foi iniciar o método da bissecção. Não é possível iniciar, else, deixa assim, else, aí eu vou começar a implementar o método da abscessão. Então o que eu vou fazer aqui é mostrar primeiramente os valores que vão aparecer lá, né? Append, iterações, A, B, C, FA, FB, FC. Se não ficar organizado o suficiente, depois vocês vão lá e ajeitam. Isso aí não tem muito segredo para fazer isso não. Então agora nós vamos criar algumas variáveis aqui internas. A primeira vai ser n, ela vai ser igual a 1. Vamos inicializar nmax, número máximo de iterações, que vai ser nesse caso 100, por exemplo. E a tolerância, vou colocar aqui 1 elevado a menos 10. 1 vezes 10 elevado a menos 10. E aí vou começar aqui, fazer um do aqui e colocar o while. Por exemplo, o FABS de F de C for menor do que a tolerância, ou N for maior do que Nmax, número máximo de iterações. Então, o que eu estou fazendo aqui basicamente é o meu critério de parada do método. Então todo método iterativo ele precisa de um critério de parada, quer seja ele o número de iterações, quer seja ele a quantidade de dados que vão entrar, quer seja a precisão, enfim, ele tem que saber quando parar de iterar, né? Quando ele vai parar de repetir aquele cálculo. E nesse caso aqui eu estou usando dois critérios: a tolerância, ou seja, estou tão próximo da minha raiz quanto eu quero, ou repetir, não consigo encontrar a solução, vou apenas repetir 100 vezes. Okay? Então, nosso próximo passo agora vai ser calcular o valor de C. C vai ser igual a mais P dividido por 2. E o F de C vai ser igual a F de C. Então, neste momento, nós teoricamente finalizamos o cálculo
de todos os valores para uma possível primeira iteração, nós vamos mostrar esses valores na tela. Então o que eu vou fazer aqui é criar um keystring str, e aqui eu vou colocar str mais igual, por exemplo, espaço mais keystring number n, seria o número de iterações aí. E aí eu vou fazer aqui teoricamente a mesma coisa para A, B, f de A, C, quer dizer, f de A, f de B, f de C. Aqui eu só vou mostrar na tela a primeira iteração, o i.textedit.append str. Nesse caso eu não preciso botar .cstr porque ele já é um keystring, ok? Então, depois de fazer isso, a gente só precisa substituir o C e o F de C no lugar ou de A ou de B. Então, para isso nós vamos utilizar dois ifs. Um if f de A vezes f de C for menor que 0, e o outro if f de B vezes f de C menor que 0. O que eu estou querendo dizer com isso? C está no lugar de A. Quer dizer, C está no lugar de B. Então, se eu colocar isso aqui, se ele passar nesse resultado, eu posso substituir o C no lugar de B. Nesse caso aqui, o C está no lugar de A. Então, se ele passar por esse critério aqui, eu posso substituir o valor de A. Ou seja, f de A e f de C têm sinais opostos. A mesma coisa que tinha f de A e f de B. E aqui f de C e f de B tem sinais opostos, a mesma coisa que tinha f de A e f de B. Então a primeira pergunta aqui é: substituo C no lugar de B ou substituo C no lugar de A? Então se eu substituir C no lugar de B, eu vou ter B igual a C, assim como f de B igual a f de C. Se for o contrário, se eu substituir C no lugar de A, vai ser o f de A vai para o f de C. Então a última coisa que falta aqui é incrementar o valor de n, e nós já podemos executar o nosso método, ok? Então nós temos A e B, possíveis A e B. Nós sabemos que a função é x menos 5. Então, 1 e 8, por exemplo. No meu while aqui, era o contrário. Pronto, então, se vocês puderem corrigir aí, por favor, ele só tinha executado uma iteração porque o critério de parada estava errado. É até bom a gente falar sobre isso, porque vocês sabem quais são os possíveis erros semânticos, por assim dizer, que vão acontecer no programa. Então eu estava usando o ou aqui e os sinais estavam trocados. É só modificar o critério de parada. Então agora que nosso programa está certo, o que vai acontecer? Coloquei 1 e 8, por exemplo. Na primeira iteração, ele já calculou f de C igual a menos 0,5, que é mais próximo do que menos 4 e 3, por exemplo. Depois ele conseguiu 1,25, ainda não é mais próximo do que 0,5, mas é mais próximo do que 3. 0,3 é mais próximo do que
1,25 do zero, e aí vocês vão vendo que à medida que o A, B e C se aproximam do 5, o f de A, f de B e f de C se aproximam do zero. E aí em algum momento eles vão ser tão próximos do 5 quanto a gente deseja, e ele finaliza o método. Na última iteração nós temos o valor de C da última iteração, o A ou B, enfim, os três vão tender à raiz, eles vão ser o equivalente à raiz da equação, que é o valor 5, que nós já conhecemos. Então a partir de agora, se vocês quiserem adaptar o método da abscissão para qualquer outra função monovariável, é só mudar aqui. Então, por exemplo, se eu quiser mudar essa função aqui, é só mudar do jeito que eu quiser. Então, POW, por exemplo, x a terceira mais 10 vezes x a segunda, por exemplo, x, 2 mais x mais 5. É só substituir a equação. Ao mudar essa equação, a gente vai encontrar a raiz dessa nova equação. É só compilar novamente, apertar play, que tudo que a gente vai conseguir encontrar a raiz dessa equação utilizando o método da abscissão, desde que a gente consiga fazer os chutes de A e B, cujos f de A e f de B tenham sinais opostos. Então é isso que a gente tem para a aula de hoje. Na próxima aula vamos falar sobre o método de Newton. Depois vamos falar do outro método, que é para encontrar raízes de polinômios especificamente, certo? Então se você gostou, clica aí em gostei. Não se esqueça de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal. E até a próxima aula.